Olha lá, então o cara tá realmente ensinando pro outro como é que joga bola. Como é que joga bola dentro do campo. Tá certo, tá certo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo. Vou colocar para vocês hoje aqui esse lance na íntegra do Rogério Ceni, mostrando como é que faz, né, Martim Benítez? Qual que é o posicionamento? Vamos identificar aqui hoje qual que é a importância do trabalho do Rogério Ceni nesse time de São Paulo e principalmente nesse meio de campo, onde o Benítez, um cara muito questionado por muita gente, um cara muito querido por outros, um cara que muita gente quer ver dar a volta por cima, cada vez mais perde espaço no time de Rogério Ceni. É uma coisa absolutamente compreensível até pela fase que vivem Gabriel Sara e Igor Gomes. Então vamos trocar uma ideia sobre Martim Benítez, Rogério Ceni. Quero falar também sobre a relação do Rogério Ceni com o Rigoni, Luciano, coisas que podem aí não estar mil maravilhas e muda bastante coisa no time de São Paulo. Então, antes de começarmos, vou pedir para que você que está assistindo pela primeira vez o vídeo aqui no Esporte Coletivo, se inscreva no canal, chega junto, faça parte desse time aqui que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, beleza? E você que já é inscrito aqui no canal, ó, bora no coração, muito obrigado, de verdade, tamo junto. Deixa um like para dar aquela moral no vídeo, não esquece não, deixa o like aí que você demonstra com atitude, que recompensa o trabalho do... Como é que fala? Locutor, do apresentador, do cara que tá aqui na oratória pra vocês, beleza? Galera, então vou passar o lance aí porque é um lance bastante curioso, então olhem na tela agora. O Rogério Ceni, então, ele tá literalmente ensinando pro Benítez, ó, vem pra cá, para aqui e tal. Olha aqui que eu tô falando. Olha aqui, você tem que pegar a bola aqui, vai pra lá, entendeu? Pá, pum, e aí ele dá um tapa na mão do Benítez, o Benítez tá até meio incrédulo ali, e aí o Rogério Ceni vai e trata com outros jogadores em seguida, mas o fato é que o Rogério Ceni pegou o Benítez ali e deu uma aula pro cara do que tem que fazer dentro de campo, não esperou ir nem pro treino. Ele falou depois sobre isso, ele falou que no treino é onde eles vão trabalhar muito mais isso, mas que ele tava ajudando ali realmente no posicionamento ali e na atitude, porque o Benítez foi um cara, é um meia, foi colocado no ataque, depois voltou para meia e tal. O fato é que o Benítez, no time do São Paulo, tem uma importância muito maior quando o Gabriel Sara e Igor Gomes não estão vivendo esse momento dourado que estão vivendo no time de São Paulo, né? O São Paulo muito mais dependente do Benítez na era Crespo, quando o Crespo colocava o Rodrigo Nestor para ser o homem da criação do São Paulo, tentou voltar Vitor Bueno, colocou Luciano de meia, ali o São Paulo estava perdido e precisava realmente de um meia. Quando o Rogério Ceni assume o time de São Paulo, ele já coloca o Igor Gomes e o Gabriel Sara fazendo um tripé com o Lisieiro ali, porque o Luan tá machucado, e os dois caras eles começam a jogar muito bem com o Benítez, que foi quando o São Paulo jogou contra o Ceará, jogou contra o Corinthians, o Benítez estava em campo e Gabriel Sara e Igor Gomes cresceram muito. Eu cheguei até a pensar que o Igor Gomes e o Gabriel Sara, por não precisarem demonstrar protagonismo no meio campo, uma vez que tem o Benítez jogando pelo time de São Paulo, eles apareceram melhor, porque a atenção não é deles, a atenção é do outro lá, então eles conseguem timidamente ir conquistando o espaço deles. Essa foi a minha primeira impressão. O fato é que nesse último jogo, onde o São Paulo encara o Internacional e o Benítez já não joga, porque o São Paulo pegou o Red Bull e colocou de novo ali o Nestor naquele meio de campo, tal. O São Paulo não foi bem. O São Paulo não foi bem com Lisieiro, Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara. Eles não apareceram em campo e o São Paulo, Igor Gomes um pouquinho mais, o São Paulo perde pro Red Bull. No jogo seguinte, o Ceni não tem mais o Nestor, ele tem Lisieiro, Igor Gomes e Sara e não entrou com o Benítez. O Benítez deu lugar, então, nesse caso, pro zagueiro Léo. Entrou com um tripé de 3 zagueiros, formados por Arboleda, Miranda e Léo, uma zaga que ficou muito forte, porque o São Paulo encurtou as linhas, conseguiu neutralizar o ataque que estava frágil do Inter, é verdade, mas o São Paulo neutralizou o ataque do Inter. Jogou com o Reinaldo de um ala bem aberto, bem ofensivo, e o Orejuela e o Igor Vinícius, cada um jogou um tempo, não brilharam, não deu muito certo, mas o Reinaldo atacou bastante, chutou bola pro gol, deu assistência de gol, foi um cara daquele 3-5-2 legítimo e tal. Mas a surpresa não está aí, a surpresa está o São Paulo entrar com apenas um volante, 2 meias de criação que são Igor Gomes e Sara, e quando o São Paulo não tem a bola eles voltam bastante. Então o Benítez ele começa a perder espaço, porque aquele protagonismo que precisava de Gabriel Sara
Sara e Igor Gomes têm aparecido. E os moleques da base do São Paulo estão desfrutando de um momento excelente e eles estão conseguindo levar o São Paulo à vitória e sendo os principais jogadores. Ontem, no São Paulo e Inter, quando o Rigoni e o Luciano estavam mal tecnicamente, eles não estavam apagados, eles estavam errando mais do que acertando. Isso não é estar apagado, é estar mal tecnicamente. Gabriel Sara foi o homem do gol da vitória e Igor Gomes um cara que tem aparecido muito bem nesse time de São Paulo, lembrando aquele Igor Gomes que despontou para o time profissional quando todo o São Paulino esperava um novo Kaká. O Kakázinho. Então ficou muito difícil para qualquer São Paulino hoje pedir o Benítez como titular do São Paulo. E aí depois que ele não consegue mais a titularidade, acaba o jogo e temos uma cena dessa do Rogério Ceni ensinando posicionamento pro cara, ensinando pro cara como se movimentar e tal, como proteger a bola, vira, olha, levanta a cabeça, procura um atacante ali, foi difícil de ver. É uma coisa assim que tudo bem, o Rogério está fazendo a parte dele, mas é uma cena até um pouco constrangedora, uma cena um pouco difícil de lidar com ela. Falando um pouquinho de Rigoni e de Luciano, a volta ao Caleri aí. A torcida do São Paulo tem visto que o Léo ganha espaço nesse time de São Paulo. Miranda não perdeu espaço, nem Arboleda. Lisieiro, Igor Gomes e Gabriel Sara vão continuar nesse time, essa é certeza. Então, já tem essa figura do meio, só que sobra um espaço para 2 atacantes, mantendo o Léo. Quando o Caleri voltar, o São Paulo pode manter o Léo, tirar o Luciano por o Caleri com o Rigoni, ou tirar o Rigoni e colocar o Luciano com o Caleri, o que eu não acredito. Acredito que quem perde essa posição hoje no São Paulo, ou é o Léo na zaga, ou é o Luciano no ataque para jogar Rigoni e Caleri. Poderia ter um problema de relacionamento aí. Vimos o Rogério Ceni substituir o Rigoni, mas o Rigoni é verdade que vinha de contusões, um histórico recente parado. E o Rigoni, quando se recupera para jogar, o São Paulo entra com o Rigoni, o Rogério Ceni já coloca o Rigoni, ele perdeu o gol de maneira displicente, mas o São Paulo o manteve em campo, e depois o Rogério Ceni tira o Rigoni, e aí poderia ter um sabor ali, poderia ter um problema que você visse. Acaba o jogo, o Rogério Ceni vai no Rigoni, quebrando aquela falácia, é uma falácia de que o Rogério Ceni não sabe gerir vestiário e tal. O Rogério Ceni tem sido abraçado com a molecada da base, tem caras protagonistas como o Caleri que são amigos do Rogério Ceni, e ele chega no Rigoni e faz uma piadinha com o Rigoni ali, e o Rigoni abre aquele sorriso, uma gargalhada, porque tá tudo bem, o Rigoni com o Rogério Ceni, acho que estava até planejado já pelo departamento de médico, pelo preparador físico, que o Rigoni não teria condições de 90 minutos. Mas o Luciano, esse sim parece que tem problema lá. Esse sim o São Paulo pode ter que lidar com um comportamento ruim. O Luciano, ele pode estar indignado com ele mesmo, a bola não tem entrado, ele não tem feito gols e tal, mas é um passo pro Luciano arrumar uma briga com o Rogério Ceni. O que me preocupa muito nesse caso do Luciano é que o Luciano, ele é um cara que tem um histórico de chegar bem nos times e piorar com o tempo. Então ele chegou bem no Corinthians e piorou com o tempo. Ele chegou bem no Fluminense e piorou com o tempo. No Grêmio ele chega até um pouquinho melhor do que da maneira que ele saiu. No São Paulo ele chegou como um foguete, um cometa, jogando pelo São Paulo ao lado do Brenner. Foi um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro de maneira geral. Era um dos artilheiros do Brasil como um todo. E aí o futebol dele cai de produção e ele no São Paulo ainda demonstrando uma importância muito grande, não foi protagonista, não foi nem sombra daquele Luciano com o Diniz e Brenner, ele não foi nem sombra com o Crespo, jogando com o Rigoni, pouquíssimo, verdade, jogando com o Pablo, com o Vitor Bueno, com o Caleri, com o Marquinhos, não foi nem sombra. Teve algumas lesões que o atrapalharam também, isso é verdade, mas agora o Luciano tem uma chance grande de virar reserva desse time de São Paulo com a volta do Caleri para fazer o pivôzão ali, o centroavante. Então, muito difícil de digerir essa história, porque eu acho que o Luciano tem uma história bonita no São Paulo, muito bonita mesmo, e nem vejo que o Luciano esteja vivendo uma má fase tão grande. O Luciano contra o Corinthians tomou uma bola na trave, o Luciano fez um gol recentemente. O Luciano, ele teve um gol anulado, mal anulado contra o próprio Corinthians. O Luciano contra o Red Bull Bragantino poderia ter aberto o placar e ter feito um gol pelo São Paulo, só que o Pablo rouba a bola dele e isola. Então o Luciano fica desesperado naquele momento. E contra o Inter, o Luciano, ele fazia um papel, uma função tática até que interessante. Ele era o homem responsável por quebrar as linhas defensivas do Inter, quando o Inter bloqueava qualquer tipo de saída de jogo do São Paulo. Então o Arboleda, não tendo
tendo como tocar por Orihuela porque estava marcado, o Lisieiro estava marcado, o Igor Gomes estava marcado, o Luciano voltava fazendo uma função de um falso meia, recebendo aquela bola de costas, virando e criando jogadas. Então acho que descartar o Luciano dessa maneira é ruim, é péssimo, mas eu vejo que provavelmente pode ser que vire reserva nos próximos jogos. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Comentem comigo aí, beleza? E se gostou, demonstra aí deixando um like. Fechou, meu povo? Obrigado. O vídeo de hoje foi esse. Um abraço, até a próxima. Valeu!